Graça e paz. Muito bom a gente estar reunidos aí para poder meditar, refletir na palavra de Deus. E vai ser projetado ali na sequência o estudo Entre Dois Mundos. Entre Dois Mundos. E hoje eu quero lhes convidar a refletir comigo sobre a nossa descendência. A que mundo nós pertencemos. Quero convidá-los a responder aí no campo da mente o seguinte: quem aqui já ouviu falar de uma senhora chamada Hatch Green? Hatch Green. Alguém já ouviu falar nesse nome? Alguém? Não? Essa mulher, ela é conhecida como a bruxa de Wall Street. Essa mulher, ela morreu em 1916 e ali, no ato da sua morte, ela possuía uma riqueza de mais de 200 milhões de dólares. Ela literalmente foi a mulher mais rica enquanto ela esteve viva, ou seja, a riqueza dela era surreal. Em 1916, você consegue pensar em 200 milhões de dólares? Isso já é uma loucura hoje, imagina há 100 anos atrás. Essa mulher, ela foi conhecida por a sua riqueza, mas ela foi conhecida por algo que vai além dos 200 milhões. Quando a gente pensa em pessoas com condições, a gente pensa num palácio, em muitos quartos, em muitos banheiros, em muitas pessoas trabalhando, servindo naquela casa, alimento, limpando, fazendo a manutenção da casa, viagens, roupas finas. A gente pensa tudo isso naturalmente. Mas aquela mulher era diferente. Ela foi conhecida justamente como a bruxa de Wall Street porque ela vivia na miséria. Ela era a mulher mais rica do mundo, mas vivia como uma indigente. Para terem uma ideia, o seu filho se acidentou e precisou ser tratado, ser curado, fazer um tratamento, e por míseros $150. Ela não fez o tratamento e ele precisou ser amputado, a perna amputada. Ela, no findar da vida, por não fazer os tratamentos adequados, ficou em cima da cama para não pagar ao médico, porque ela valorizava muito o dinheiro. Bem, talvez você esteja se perguntando onde o pastor quer chegar com isso. Essa mulher, ela era podre de rica, mas vivia na miséria. E fato é que ela tem muito a ver conosco, porque também eu e vocês, nós somos muito ricos. Nós somos muito ricos em Cristo Jesus. Recebemos dele bênçãos espirituais, mas por vezes vivemos numa miséria espiritual. Eu quero lhe convidar, portanto, então a abrir aí a sua Bíblia em Efésios, a gente vai meditar essa noite em Efésios 1. E eu lhe convido então aí a abrir a sua Bíblia neste livro, nesta carta de Efésios 1. Olhe só o que diz ali o versículo 3. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu e vocês, nós possuímos riquezas ilimitadas à nossa disposição, mas muitas das vezes queremos viver aqui, hoje e agora, na força do braço, lutando para resolver os problemas de acordo com a nossa natureza humana, e por isso muitas vezes nos desgastamos, nos desfalecemos, e por aí vai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Vamos orar e pedir a Deus mais uma vez direção sobre a reflexão. Senhor, que o Teu Espírito possa falar, possa tocar aos corações dos meus irmãos aqui presentes. Que tudo aquilo que a gente meditar essa noite possa apontar para Cristo Jesus ressurreto. Que Tu possas, ó Deus, falar conosco por meio desta carta escrita pelo apóstolo Paulo. Em nome de Cristo que eu oro e peço. Amém e amém. Bem,
Essa carta ela me chama a atenção por uma infinitude de circunstâncias. Se você olhar os 3 primeiros capítulos de Efésios, você vai ver o seguinte: Paulo, ele está falando de doutrina, ele fala constantemente acerca da pessoa de Jesus. Ele está ensinando, ele está instruindo as pessoas a conhecerem, a terem uma base firme, teológica, uma base ética, uma base religiosa na pessoa de Jesus. Literalmente, os 3 primeiros capítulos apontam diretamente para Jesus. Agora, os últimos 3 capítulos, 4, 5 e 6, eles vão apontar para o quê? Eles vão mostrar como a gente deve pegar toda aquela base teológica e como aplicar ela no nosso cotidiano, na nossa vida. Como a gente vai aplicar ela nos nossos relacionamentos interpessoais, como a gente vai aplicar ela no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa família, como vai ser o nosso tratar com a esposa, com o pai, com o filho, com o marido. Vai literalmente nos instruir. Então, os 3 primeiros capítulos, eles apontam para Jesus, mostrando quem nós éramos, da onde Cristo nos resgatou, para onde Ele nos conduziu, quais foram a sorte de bênçãos que Ele nos concedeu, mas depois mostra, olha, já que vocês estavam mortos nos delitos dos seus pecados, vocês foram curados, sarados e remidos por Jesus, agora não vivam mais desta forma, mas vivam assim. Aí vem o capítulo 4, 5 e 6. Então, essa carta, literalmente, ela é uma preciosidade, pois ela nos ensina a glorificar a Cristo, não somente por intermédio da doutrina, do conhecimento da palavra, mas ela nos ensina a como praticarmos a palavra, como vivermos a palavra no nosso dia a dia. Bem, o que me chama a atenção aqui é que Paulo está instruindo aquele povo, está instruindo aquela igreja que está ali se reunindo em Éfeso, que o conhecimento sem a vida nada mais era do que um orgulho estéril, mas vida sem conhecimento era simplesmente um experiencialismo. Ele estava dizendo o seguinte: vocês têm que ter a cabeça de vocês cheia de doutrina, cheia de conhecimento, cheia de luz, mas também vocês têm que ter um coração inflamado pelas coisas do alto, de tal forma que por onde vocês passarem, por onde vocês andarem, as pessoas vão pegar e vão olhar para vocês e vão dizer: uau, essa pessoa é diferente. Essa pessoa, ela conversa diferente. Essa pessoa, ela interage diferente. Essa pessoa, diante dos problemas, ela se manifesta de forma diferente. Bem, isso tudo que Paulo procura trazer à tona nesta reflexão, nessa carta à igreja ali que se reúne em Éfeso. Talvez você esteja se perguntando neste momento: por que o título é Entre Dois Mundos? Entre Dois Mundos. Deixa eu responder, portanto, então, essa pergunta. O título Entre Dois Mundos, ele está muito ligado com a forma como eu e vocês vivemos e nascemos. Se você olhar Filipenses 3:20, vai dizer que a nossa descendência, mas não é daqui, mas nós nascemos, nossa descendência é celestial. Nós vivemos entre dois mundos porque hoje, aqui e agora, de maneira temporal, os meus pés estão aqui na terra. Você está aqui sentado. Nós estamos aqui. Isso é inevitável. Mas vivemos entre dois mundos porque o dia que você recebeu Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, o dia que o Espírito Santo passou a habitar no seu coração, o dia que você nasceu de novo como nova criatura, você foi feito literalmente de novo. Você nasceu de novo, você recebeu uma nova, você se tornou uma nova criatura e, portanto, com a presença do Espírito Santo, a sua descendência passou a ser celestial. Ou seja, enquanto você está aqui pisando na terra, a gente já está na expectativa do céu. Nós já somos do céu, mas estamos aguardando duas situações. Uma poderá acontecer a qualquer momento, Cristo Jesus pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora, mas dois, nós podemos em algum momento do percurso findarmos os nossos olhos aqui e acordarmos com Ele. Nós já somos de lá, já temos essa garantia que nós já somos do céu,
Mas enquanto aqui estivermos, precisamos viver de modo tal que Cristo Jesus seja glorificado, que o nome dele seja exaltado e por aí vai. Bem, dito isso, baseado então no versículo 3 que lemos ali, eu e vocês recebemos toda sorte de bênção. É exatamente isso que Paulo está falando àquela comunidade de fé. Vocês foram agraciados com um presente. Cristo Jesus os abençoou, no versículo 3, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso ele está falando. Agora, o que tem a ver a Het Green com eu, você, nós hoje? Muitas das vezes, a gente possui essa riqueza insondável ali, essa riqueza gigante, e continuamos a viver mendigando. Por quê? Porque não conhecemos que riqueza é essa. A riqueza que Paulo está aqui falando não é riqueza financeira. Aquela mulher, Het Green, ela era rica, mas ela só tinha isso. A riqueza que Paulo está falando àquela igreja em Éfeso é que eu e vocês, nós quando nascemos de novo, nos tornamos ricos, ricos de bênçãos espirituais. Agora, o problema é que Satanás não quer que você tenha conhecimento dessas riquezas. Para quê? Para continuar muitas vezes com aquele jugo que ele tinha sobre nós, de realmente colocar um peso sobre as nossas vidas e nos levar à derrota. Cristo, Paulo está dizendo aqui que Cristo realmente nos deu essa riqueza para que eu e vocês tomássemos conhecimento dela e por meio da aplicabilidade dela, vencêssemos as hostes malignas que tantas as vezes se manifestam no cotidiano da vida. Portanto, as riquezas que Paulo aqui exemplifica espirituais. E eu queria compartilhar algumas dessas riquezas que são encontradas aqui na carta à igreja em Éfeso. Algumas dessas riquezas. Se você pular ali para o versículo 5, eu quero lhes convidar a ler do 5 até o 12. Efésios capítulo 1, versículo 5 ao 12 diz: Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, graça a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. A primeira coisa que eu queria chamar sua atenção aqui é acerca da certeza da adoção. Eu e vocês fomos adotados. No mundo romano, a família ela era dirigida pelo regime patria potestas, ou o poder do pai. Sob a lei romana, o pai tinha o controle, o direito, a posse sobre os seus filhos. E aqui, quando em Cristo nós fomos adotados por Deus, Deus passou a ser o nosso possuidor. É Ele que é o nosso proprietário, Ele que é o nosso dono. Logo, com isto, quando a gente foi adotado por Ele, a gente simplesmente ganhou uma nova família. Que família é essa? O corpo de Cristo. A gente ganhou uma nova família, mas também a gente ganhou um novo Pai, nosso Deus Pai, mas também herdamos ali os seus bens. Essa adoção, ela simplesmente, lá no contexto romano, quando alguém era adotado, simplesmente o seu passado era apagado e se iniciava uma nova relação. Aqui conosco é a mesma coisa. Quando em Cristo cremos, recebemos Jesus como Senhor e Salvador, e fomos por Ele, então, portanto, adotados, nós recebemos uma nova situação, uma nova condição. Deus simplesmente fez tudo novo. O nosso passado simplesmente foi apagado por Ele.
Já não há mais a condenação pelos nossos erros e transgressões passadas. É por isso que lá em Efésios 4 ele vai dizer, olha, portanto, não mintais mais, portanto, não façais mais isso. Lá em Efésios 4 e 5, você vai ver uma infinitude de vezes que ele usa palavras como essas, dizendo assim, olha, aquilo era passado, hoje não vivais mais assim. Então, o que ele está dizendo aqui? Deus restabeleceu um relacionamento conosco, um relacionamento que ele esperava ter desde o início. Portanto, eu e vocês mudamos de condição, de condenado a salvo, mudamos de criatura a filho, simplesmente ele nos deu tudo novo. João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer o seguinte: a todos quanto o receberam, aos que creram no nome de Jesus, ele lhes deu o direito, poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Que notícia maravilhosa! Que notícia maravilhosa! Em Cristo Jesus, quando nós recebemos Ele como Senhor, como Salvador da nossa vida, fomos adotados por Deus, nós simplesmente recebemos tudo novo, um novo nome, uma nova herança, a nossa dívida passada foi paga na cruz, simplesmente Ele fez tudo novo. Que notícia maravilhosa! Agora tem um problema. Qual é o problema? Satanás não quer que nós saibamos disso. Porque enquanto a gente ficar no jugo dele, no jogo dele, na forma como ele muitas das vezes nos conduz e tenta ficar com esse pesar no coração, para ele está tudo certo. É por isso que Paulo estava abrindo os olhos daquela igreja, daquela comunidade, dizendo o seguinte: olha, não vivais mais assim, vocês não precisam mais, Satanás não tem mais poder sobre a vida de vocês, vocês são livres em Cristo, vocês foram adotados por Ele, vocês receberam uma nova herança e um novo nome, e por aí vai. Portanto, vivam de forma que o glorifique. Se você observar o versículo 6, o versículo 12, o versículo 14, você vai ver ali, para que nós fomos criados? Para dar honra, glória a Deus. Nós fomos adotados, mas não para viver na imundície dos nossos pensamentos. Nós fomos adotados, recebemos uma nova imagem, uma nova mentalidade, para a partir dela dar honra e glória a Deus. Honra e glória a Deus. Então a primeira certeza que Paulo estava falando aqui àquela comunidade, a primeira riqueza espiritual, a primeira bênção que ele estava falando a eles é o seguinte: olha, vocês foram adotados por Deus, não vivais mais assim, hoje vocês têm um Pai celestial, isso é bom demais. Eu me recordo um amigo que não teve pai, parecido comigo. Eu tenho um pai, mas que não tem a paternidade. E ele tinha muita dificuldade de entender o amor de Deus Pai por ele, por meio da adoção, porque ele não teve o pai terreno. Mas é exatamente isso que Deus ali está fazendo. Olha, eu vou ser o pai que você nunca tive, eu vou te tratar como você merece ser tratado. Simplesmente nós temos um pai agora como referencial. E precisamos viver de modo que o glorifique, Ele conceda honra e glória. Segunda bênção que Paulo está enfatizando aquela igreja, Paulo está enfatizando a igreja ali reunida em Éfeso, mas também não somente a eles, porque essa carta ela se tornou circular, ou seja, eles trocavam as cartas e ela chegava a outras comunidades, é a certeza da salvação. Simplesmente a certeza da salvação. O processo inteiro da salvação, ele é ensinado na carta de Éfeso. E o versículo 13 e 14 tem muito a nos ensinar. Olha só o que diz o capítulo 1 de Efésios 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor de sua glória. Para o louvor de sua glória. Bem, o processo inteiro aqui está ensinado, da salvação está ensinado aqui. Quando nós cremos e recebemos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo.
E é por meio do Espírito Santo. Ele é a garantia, Ele é o penhor da nossa salvação. Bem, fica uma pergunta aqui no ar. O que representa o selo do Espírito? O que representa o selo do Espírito? Olhando para o passado, olhando no contexto ali que foi escrito esta carta, o selo, ele significava uma transação comercial, ou seja, quando documentos legais eram tramitados, vinha ali o carimbo, vinha ali o selo, vinha ali a garantia que alguém recebeu algo e tudo mais. Quando Jesus nos comprou na cruz e nós recebemos Ele como Senhor Salvador, foi selado. Então, portanto, que houve uma compra, um tratado, houve alguma situação ali comercial e nós deixamos de pertencer àquela família e pertencemos agora à família celestial. Nós deixamos de pertencer ao mundo e nos tornamos cidadãos dos céus. Está entendendo? Hoje, eu e vocês, nós somos propriedade exclusiva dele. Nós fomos selados como garantia da transação final, que isso vai ser revelado quando ele voltar ou quando nós partirmos. Segunda coisa acerca do selo é que fala ali, sempre vai falar nesse mesmo sentido, mas fala desse direito de posse. No mundo antigo, significava então a propriedade. Logo, eu e vocês somos propriedade de Cristo Jesus. Nós somos livres do pecado, mas não livres de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, mas também nos tornamos propriedade de Deus. Ou seja, nós não podemos viver de qualquer forma, porque agora eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não, você é propriedade de Deus. Ele pagou um preço por você e tudo mais. Quem dá essa garantia para que nós somos propriedade dele é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dizer ali que ele é o nosso penhor, ele é a nossa garantia. O selo fala de autenticidade, ou seja, quando você vai aqui num cartório e tem ali o selo ali da Gisele, quando você vai fazer uma assinatura digital e coloca lá a sua assinatura do .gov e tudo mais, é uma autenticidade. Opa, isso aqui é real, isso aqui é verdadeiro. O Espírito Santo é a garantia que é verdadeiro. O Espírito Santo é a garantia que devias, nós fomos comprados de novo. É o Espírito Santo quem testifica, quem dá essa garantia. Se você olhar Romanos 8, versículo 9, você vai ver o seguinte: se alguém não tem o Espírito, não pertence a Cristo. Se alguém não tem o Espírito, não tem a Cristo, não pertence a Cristo. O que isso aqui significa? Isso aqui significa que nós podemos estar reunidos na igreja, nós podemos adorar na igreja, nós podemos louvar na igreja, nós podemos estar no hall de membresia da igreja e ainda assim não ter o selo. Está entendendo? A gente pode gostar da igreja, a gente pode gostar das pessoas na igreja, a gente pode estar em todos os cultos da igreja e não ter o selo. Porque ainda não cremos, ainda não professamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Somente aquele que professou Cristo Jesus como Senhor e Salvador e entregou-se a Ele foi selado. Outros podem até enganar, participar da igreja a vida inteira, mas não enganam o Espírito. Como diz Romanos 8, se não tem, não pertence a Cristo Jesus. Onde eu chego com isso? O Espírito Santo, ele é a marca distinta do cristão. Somos a igreja que Deus comprou com o seu precioso sangue. O selo tem uma outra característica, que é, como é que eu vou dizer a palavra? Quando é escrito uma carta e ela é fechada e ela é ali lacrada com o selo, isso significa que se aquele lacre não estiver arrombado, ali está garantido, né, o teor daquele conteúdo. Isso significa o quê? O selo em nós é a garantia que Satanás não vai em nenhum momento nos possuir. O que isso significa no nosso dia a dia? Satanás não possui cristão. Satanás, tu não vai ver um cristão manifestando possessão demoníaca. Tu poderá ver um cristão sendo enganado, ludibriado por pessoas à sua volta.
mas não possesso, porque o Espírito não divide o seu lugar com ele. Isso precisa ficar claro para nós. O selo é essa garantia que Satanás não vai poder tomar posse de um cristão. Agora, você pode muito bem dizer, mas Vini, fulano cresceu na igreja, 20 anos na igreja e tal, e eu vi ele possesso. Cresceu na igreja. Talvez simplesmente falava o que o script dizia, mas talvez nunca teve um encontro com Jesus. Talvez por ter sido criado na igreja, teve bons valores e tal. Mas não dá para confundir bons valores, estar na igreja, com ter o selo do Espírito. Então, aquele que recebeu o Espírito jamais vai ser possesso. Mas aquele que simplesmente está na igreja poderá se manifestar. Isso precisa ficar claro para nós. Terceira situação que eu aprendo com Paulo, escrevendo a Éfeso, acerca da sorte de bênçãos que nós recebemos em Cristo, é a certeza do poder de Cristo em nós. A certeza do poder de Cristo em nós. Versículo 19 a 21. Vou começar no 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Terceira coisa que me chama a atenção aqui é acerca do poder de Cristo em nós. Ao recebermos Cristo como Jesus, ao recebermos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos dele essa herança, recebemos dele poder, recebemos dele autoridade. O que me chama muita atenção aqui são 4 palavras que existem no versículo 19 e 20. Vai estar ali no grego: dunamis, energeia, kratos e ischus. Dunamis, ela traz a ideia de dinamite, um poder irresistível. A energeia, o poder que trabalha como uma energia. Kratos, uma grande força exercida. Ischus, poder ou grande força inerente. Paulo, ele está dizendo o seguinte, usando essas 4 palavras, ele está dizendo o seguinte: o poder que recebemos de Deus quando cremos em Cristo Jesus é um poder que falta palavras no dicionário. Ele usa 4 palavras comumente usadas como poder para explicar o seguinte: olha, é um poder tão grande, é uma autoridade tão grande que vocês não fazem dimensão. O que vocês precisam entender é que o poder que está à disposição de vocês é o mesmo poder que agiu na ressurreição de Cristo. E está ali no versículos 22, 23. Esse poder é tão tremendo que mesmo poder que Deus exerceu na ressurreição de Cristo está à disposição da sua igreja. Bem, a grande indagação que fica para nós é: será que nós usamos deste poder? Será que como igreja nós usamos esse poder no nosso dia a dia? E olha só, não é poder de faz isso, faz aquilo, não é poder de mandar e desmandar, é poder espiritual. É poder espiritual. Bem, a grande indagação que fica é: por que nós precisamos disso? Por que nós precisamos disso? João 14, versículo 12 e 13 vai dizer: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei com que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Nós recebemos uma grande riqueza de Cristo, uma riqueza espiritual, uma riqueza que ela deve ser usada no dia a dia. Mas, voltando para a ilustração daquela senhora no início,
nós não fazemos uso deste poder. E é por isso que muitas das vezes, como crentes, vivemos uma vida de derrota, uma vida de sofrimento, porque não usamos a autoridade, o poder que nos foi concedido em Deus Pai. Efésios, capítulo 6, versículo 12, vai dizer: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Há inimigos espirituais que não querem que você saiba deste poder. Há inimigos espirituais, demônios, Satanás, que não quer que você saiba desses poderes, porque enquanto nós não fizermos uso deste poder que há em nós, que recebemos de Cristo, nós muitas das vezes vamos entrar nas ciladas e nos jogos de Satanás, vamos entrar nas setas de Satanás e vamos sair derrotados, chateados, desmotivados. Mas a gente tem um poder que a gente pode simplesmente repreender toda hoste maligna em nome de Cristo Jesus. Mas não fazemos. E é por isso que muitas vezes estamos cansados e fatigados, porque queremos vencer na força do braço. Mas não entendemos que não lutamos contra seres humanos, lutamos contra hostes espirituais que serão vencidas quando nós nos apropriarmos dessa bênção, dessa riqueza espiritual, desse poder espiritual, que tem poder para repreender todo agente maligno. Então, terceiro, literalmente a gente precisa ter a certeza do poder que nos foi concedido na cruz. Você e eu temos o poder que recebemos do próprio Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, nós temos para no dia a dia exercê-lo e praticá-lo. Não como autoridade no sentido de mandar e desmandar, mas é uma autoridade, é um poder espiritual. E quarto e último, a certeza da autoridade espiritual da igreja. Deus estabeleceu uma relação singular entre Cristo e a igreja. Entre Cristo e a igreja, pelo qual eu e vocês quando eu e vocês recebemos Cristo Jesus. Jesus simplesmente ele é o cabeça da igreja. Eu e vocês fazemos parte desse corpo gigante de Cristo espalhado pelas nações. Agora, o que isso significa? O que significa Cristo ser o cabeça e eu e você sermos o corpo? Primeiro, ali, deixa eu só ler o texto aqui, versículo 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e os designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. O fato de Cristo ser o cabeça e a igreja o corpo significa três coisas. Cristo, ele tem autoridade sobre a cabeça, sobre o corpo. Ou seja, Cristo é o Senhor, ele é o líder, ele que governa, ele que dirige a igreja. E isso deveria ficar claro para nós. Nós não seguimos pastores, nós não seguimos líderes espirituais, nós seguimos Jesus. Pastores e líderes são apenas instrumentos nas mãos de Jesus. Mas é por isso que a igreja não é a igreja do Vini, não é a igreja do pastor Jairo, não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Então ele é o líder, ele quem governa, ele é a autoridade. Um segundo, Cristo e a igreja existe uma união vital, íntima, indissolúvel. Ou seja, não tem como separar a cabeça do corpo. Então, e terceiro, a igreja é inteiramente dependente de Cristo. De Cristo a igreja deriva a sua vida, o seu poder e tudo que é necessário. Ou seja, o poder que nós temos em Cristo Jesus vem dele. Não é o Vini que é poderoso, não é você que é poderoso, mas o poder que passa por nós vem da fonte, vem de Cristo. Nós somos apenas um meio, nós somos apenas o agente, um instrumento, mas o poder vem dele. Então é por isso que não existe, o pastor X cura, o pastor Y faz isso. Ele pode ter sido o agente, mas o poder vem de Deus. A glória tem que ser dada a Deus e não ao agente. Por isso que muitas pessoas acabam hoje sendo enganadas e ludibriadas, porque buscam o quê? Adorar o agente, adorar
o pastor que fez um milagre, o pastor que fez alguma coisa. E adoram ele, veneram ele, mas quando ele cai, todo mundo cai junto. Nós precisamos ter claro que nós adoramos a Cristo. O corpo, e dentro do corpo está o pastoreio, é apenas um meio, um instrumento pelo qual Deus se manifesta. Bem, em Cristo Jesus nós temos autoridade espiritual, portanto, para lutar contra as ciladas satânicas. Mateus 10, versículo 7, vai dizer: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam graça, também deem de graça. O que Paulo está querendo dizer àquela igreja em Éfeso é o seguinte: vocês têm a certeza que vocês foram adotados. Em Cristo Jesus, vocês têm uma nova filiação. Vocês têm a certeza da salvação. Então não fiquem mais assim: será que eu sou salvo? Perdi a salvação. Será que eu perdi a salvação? Será que eu sou salvo? Não, tenham convicção da salvação de vocês em Cristo. Essa salvação não vem por obras, mas pela graça mediante a fé. Ele está literalmente dizendo àquele povo o seguinte: olha, tenham convicção da certeza da salvação. Caso contrário, Satanás vai brincar de marionete com vocês. Tenha certeza, portanto, da salvação, mas também tenha certeza do poder que você tem para, quando confrontado em alguma ação demoníaca, você poder ter o poder e a autoridade de dizer: olha, em nome de Cristo Jesus eu repreendo isso. Só que esse poder a gente não usa muitas vezes porque estamos muitas das vezes não vivenciando todas as bênçãos espirituais que recebemos de Cristo, mas também essa autoridade que foi concedida à igreja. Bem, onde eu chego com tudo isso aqui, finalizando, Paulo está dizendo que nós possuímos uma autoridade que não vem do líder Vinícius, não vem do Michel, não vem de qualquer pessoa, vem diretamente de Deus, para lutar contra hostes malignas. A igreja, o corpo de Cristo, não pode mais viver na miséria, não pode mais viver cambaleando, sofrendo e tudo mais, mas precisa ter esse conhecimento de ver quando se levanta alguma coisa que não vem de Deus. Cara, está repreendido em nome de Jesus, isso aqui é seta do maligno, não vou aceitar isso. Nós precisamos literalmente entender isso aí. Bem, onde eu chego com tudo isso aqui? Se nós tivéssemos talvez entendido isso no ato da nossa salvação, quando nós cremos, talvez a forma como a gente viveu seria muito diferente. Então, espero que você possa se apropriar dessas bênçãos espirituais que nos foi concedida por Cristo. Espero que no seu dia a dia você tenha essa segurança da salvação. Não viva mais cambaleando na fé. Poxa, fiz algo, pequei, perdi a salvação. Não perdeu a salvação. O que você precisa entender é que pecou, arrependa-se, abra seu coração para Deus, mas não entre nas noias de Satanás, nas setas de Satanás. E ele vai ficar lançando, e vai lançar acusadores, muitas das vezes. Mas daí você precisa dizer, com poder e autoridade, repreender as acusações. Não, isso não vem de Deus. Uma coisa é eu ter errado, ponto, fato isolado, ponto, pedir perdão, ponto, vamos recomeçar. O que não dá é ficar recebendo as setas malignas, seja no campo da mente, seja por pessoas, e muitas das vezes ficar sofrendo e vivendo dentro da igreja, mas sofrendo por achar que perdeu a salvação, sofrendo por achar que Satanás está acusando toda hora. Simplesmente você tem o poder para impedir que isso aconteça. Como seria diferente as nossas vidas se entendêssemos isso antes? Certamente ela seria muito mais leve, muito mais leve. Não ficaríamos carregando um jugo que Satanás quer manter sobre os nossos costas no dia a dia. Hoje, eu espero que você tenha compreendido isso e que você possa se apropriar e desfrutar das bênçãos espirituais.
Essas bênçãos já lhe foi concedida no ato da sua conversão, que você possa se apropriar e desfrutar delas. Não podemos mais ficar como Hatch Green, milionários de riqueza, mas vivendo como mendigos. Aproprie-se das bênçãos que Deus já lhe deu, e que a sua vida possa ser tremendamente abençoada daqui para frente.